Seja bem-vindo ao Enterprise Architect Brasil, compartilhando conceitos, práticas e experiências. Nesse vídeo, falaremos um pouco sobre as dificuldades de se trabalhar com Enterprise Architect. É um vídeo que vai trazer um pouco de experiência dentro do grupo de governança e é destinado para profissionais que já trabalham já há algum tempo com a arquitetura corporativa, um grupo mais avançado. Resgatando um pouco o conceito de Enterprise Architect, podemos dizer que o seu principal objetivo é garantir com que o planejamento estratégico seja implementado, fazendo principalmente o alinhamento entre negócio e TI. Simples, né? Infelizmente não. A quantidade de estruturas, competências, relações, posicionamentos e expectativas que devem ser tratadas é enorme, e isso faz com que não seja uma atividade simples. Lembrando que, independentemente de se ter uma área ou não que trata de arquitetura corporativa, os elementos que fazem parte dela estarão presentes. Mas se você pegar um pouquinho do mercado, aqui tem uma informação da Software AG, que de 2 a cada 3 iniciativas de implementação de Enterprise Architecture falham. Mas por que isso acontece? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Como referência, pegamos alguns materiais de internet e alguns outros lugares que estão disponíveis na internet. Então vamos lá. Um primeiro ponto que faz com que a prática de Enterprise Architecture seja difícil é o desalinhamento da estratégia com os entregáveis. A falta de conhecimento detalhado do planejamento estratégico pela área de arquitetura faz com que ela não seja efetiva quando for tratar com os projetos da empresa. Então vai fazer com que os entregáveis que vão ser tangíveis na empresa não reflitam o plano estratégico. E esse é um grande problema. Um outro ponto são os stakeholders insuficientes. A não identificação dos stakeholders é um problema, e principalmente se houver um desalinhamento na relação do suporte entre eles. Isso dificulta toda a dinâmica da prática de arquitetura. Você vai ter dificuldade de conversar com uma área de projeto, com uma área de sistemas e com uma área de negócio se você não tiver os stakeholders dessas áreas identificados, dentre outras, e não tiver um bom alinhamento com eles. Um outro ponto é o time exclusivamente com recursos de TI. Se você tiver o foco, então, em recursos de tecnologia sem abrangência de competências necessárias para a condição de uma área de Enterprise Architecture, você vai ficar muito limitado em tratar assuntos de TI. Então vai ser muito provável que você tenha uma arquitetura de TI e não uma arquitetura corporativa. E é na arquitetura corporativa aonde você consegue mostrar o grande diferencial de atuação dessa área. Um outro ponto é a falta de liderança. Entusiasmo, comunicação, visão estratégica, respeito e paixão são importantes para liderar qualquer time de arquitetura corporativa, porque será muito difícil você encontrar profissionais já qualificados no mercado. Por isso, você vai ter que formá-los dentro da sua estrutura. E se você não tiver respeito e paixão e não conseguir demonstrar isso para a equipe, dificilmente a equipe terá a maturidade que se deseja para trazer o valor. Outro ponto é o foco primário no cenário atual. O cenário atual é mais fácil de fazer. Você simplesmente identifica aquilo que está acontecendo atualmente. Só que isso demandará um tempo precioso. E é muito perigoso, porque as primeiras atividades que uma nova área de arquitetura busca é fazer o desenho do cenário atual. Não que você não tenha que ter esse desenho, mas o foco deveria estar na definição inicial futura, mesmo que simplificada, porque o objetivo é ajudar a implementação do plano estratégico. Então, atue no plano estratégico, já implementando as primeiras ações, e vai criando a visão atual na evolução da visão futura. Outro ponto é o excesso de governança, a necessidade de criar padrão para tudo. Então, realizar controles em excessos, tentar padronizar tudo é um grande perigo. Não estamos aqui dizendo que não deve ter nenhum tipo de padrão ou controle. O problema aqui é o excesso de governança. Então tem que tomar muito cuidado, senão você vai virar uma área que vai burocratizar a atividade corporativa e não facilitá-la. E por último aqui, vou falar um pouquinho sobre a ferramenta de Enterprise Architecture, que normalmente é implementada antes dos requisitos. Quando a área está sendo constituída, é normal que se buscam vendors para colocar em ferramentas. Só que quem acaba definindo os requisitos vão ser os próprios vendors, porque já tem aquilo como padrão. Então você não está dando foco no planejamento estratégico,
e você vai ter uma operação voltada por um requisito que não tem a característica da sua empresa. E isso é um problema. Então veja bem que todos esses elementos acabam brecando a prática e o foco da área de arquitetura na implementação do plano estratégico. E por esse motivo que é importante prestar atenção. Se esses itens não forem observados, provavelmente você vai ter um problema na constituição da visão unificada, na visão organizacional e na visão operacional mais abrangente da empresa. Então preste atenção. Na área de negócios, tenha ciência do controle do plano estratégico, não perca ele de vista. Identifique bem os stakeholders. Na estrutura de TI, faça os controles necessários, mas nunca em excesso. E garanta que a capacidade de execução esteja de acordo com aquilo que vai ser entregue pela arquitetura. Tome muito cuidado com a formação de equipe. É uma das partes mais difíceis quando você está implementando uma área. Você não encontrará profissionais prontos no mercado. Ou se encontrará uma quantidade muito pequena, muito aquém do desejado. Então você terá que fazer um processo de formação. E por isso que a liderança se faz importante. E com todos esses itens controlados, é importante dar tempo de atuação e tomar cuidado com a relevância das visões que a arquitetura vai gerar. Essa relevância de visões tem que estar extremamente alinhada com o plano estratégico, que é onde a empresa vai sentir a diferença e é onde você vai contribuir efetivamente. Então, tome cuidado com todos esses pontos, porque todos eles individualmente acabam minando algumas práticas e faz com que a experiência possa não ser positiva no final. Depois de tudo isso, pode vir a pergunta: mas vale a pena todo esse esforço? A resposta, sem nenhuma sombra de dúvida, é: vale. Uma estratégia de Enterprise Architecture madura ajudará a empresa na sua evolução de forma eficaz e eficiente e com uma velocidade importante para atingir o seu time to market. Mais uma vez, os elementos de arquitetura corporativa estão presentes independentemente de existir ou não uma área focada nisso. Então, grandes mudanças em empresas que não têm nenhuma prática de área de arquitetura corporativa até permitirá a perenidade da sua atuação. Mas normalmente vai ser um processo reativo, com grandes impactos, com grandes esforços, sempre muito traumático. Não sei se vocês que estão vendo o vídeo já tiveram alguma experiência nesse sentido, mas muito provavelmente sim, principalmente se trabalham em grandes empresas. Contudo, empresas que possuem uma área de Enterprise Architecture madura, elas realizam as mesmas mudanças, os mesmos resultados finais, só que de forma proativa e natural. E é por isso que vale a pena. Esse vídeo aqui teve o foco em falar das dificuldades para poder tirar alguns vícios de práticas, de experiências que acabam sendo feitas e que dão resultados inadequados. E com isso, chegamos ao final de mais um vídeo, onde tentamos compartilhar um pouco a experiência das dificuldades do que é trabalhar com arquitetura corporativa. Acompanhe a gente nas mídias sociais e fique à vontade de solicitar assuntos para que nós possamos fazer nossos vídeos e tirar dúvidas conosco. Muito obrigado.